nesse período de trabalho remoto, tem sido um desafio muito grande, porque nós todos estamos nos adaptando. E, por incrível que pareça, trabalhamos até mais do que se fosse o trabalho presencial. Porque, como nós estamos em casa, estamos trabalhando sempre. Por exemplo, hoje, aqui em São Luís, é feriado, porque o governador antecipou um feriado que estava marcado para julho, e ele antecipou para hoje por causa do lockdown. Então, é sempre um desafio. E eu quero aqui saudar os meus parceiros nesta empreitada, que são o Daniel Sorans, a Lucília de Souza Moura e o Vinícius Oliveira, que é meu conterrâneo, piauiense, irmão de um grande amigo meu, o Ortiga Júnior, que eu tive a oportunidade de conviver, estarmos juntos em Teresina quando eu fui juiz federal. E também o seu pai, o Washington, que é também um grande amigo meu. Portanto, é uma satisfação muito grande. E esse tema é extremamente atual, porque ele diz como fica o serviço público pós-pandemia, pós-Covid-19. Ora, isso é um desafio porque é quase que uma previsão profética. Eu tive um professor no mestrado e no doutorado, o professor João Maurício Adeodato, que ele dizia justamente isso. Ele mandou até um áudio agora, dizendo isso, que nós estamos na época dos profetas. Muita gente profetizando que uns que o mundo vai acabar, outros que vai acontecer uma catástrofe e ao final dos tempos. Mas, de fato, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, que tem um Jesus Cristo no meu coração, e ele foi o homem mais inteligente que já andou pela Terra. E ele dizia o seguinte: não compete a nós sabermos o fim, porque o fim é apenas quem sabe é o Pai, que é Deus. Então, essas profecias, nós temos que acalmar os nossos corações e não dar muita atenção às profecias de final dos tempos, porque, de fato, nós temos que tentar levar a vida. A Bíblia também ela nos ensina que, quando o povo judeu foi para a Babilônia e passou 70 anos no cativeiro, muitos queriam se desesperar, mas o profeta, Jeremias, dizia o seguinte: olha, continuem trabalhando, continuem casando, continuem dando as filhas e os filhos em casamento, plantem as suas propriedades, colham as suas vinhas, porque esse é o momento. Então, a minha primeira mensagem é justamente essa. É uma mensagem de otimismo, para que nós todos continuemos plantando as nossas vinhas, colhendo as nossas lavouras que plantamos, trabalhando conforme nos é possível. Por exemplo, nós estamos trabalhando agora remotamente. Se eu fosse falar sobre o serviço público e atinente aqui ao judiciário que eu estou, o judiciário está com uma produtividade muito boa, porque os juízes, os servidores se adaptaram rapidamente ao trabalho remoto, e isso tudo é uma perspectiva excelente. Nós sabemos que houve uma explosão de litigiosidade no Brasil. Nós temos quase 100 milhões de processos. Mas esses 100 milhões de processos, grande parte deles continuam ainda de maneira física. Então, um dos desafios do judiciário durante a pandemia e pós-pandemia é justamente tornar todos esses processos em processos eletrônicos, que é o processo judicial eletrônico. Todos esses processos precisam ser transformados em processos eletrônicos.
E, para isso, é um desafio imenso, porque demanda recursos, demanda investimento em pessoas, demanda investimento em treinamento. E isso, de fato, será um desafio para o serviço público pós-pandemia. Um outro desafio do serviço público pós-pandemia é justamente a saúde pública, porque como nós vamos nos comportar depois da pandemia em relação à saúde? Se a saúde pública hoje, ela já é uma saúde pública extremamente dificultosa, ou seja, com muitos problemas, daí a necessidade desse lockdown, a necessidade do isolamento para que o serviço público de saúde não fique em uma situação de dificuldade mais do que já está. E o que acontece? É preciso que nós nos preparemos para o futuro, porque nós não sabemos qual é o andamento desse vírus. Nós não sabemos se já chegamos ao topo da curva. Nós não sabemos se estamos ainda em ascensão ou se estamos em processo de descenso. Na verdade, tudo indica que ainda estamos subindo. Ainda estamos subindo, porque os casos só aumentam. Já mais de 13 mil pessoas mortas. Há previsões matemáticas de 88 mil pessoas mortas em agosto. Então, cada vez mais a situação vai se agravar. E o serviço público de saúde mais será exigido. A outra exigência no serviço público é na área educacional. O professor Vinícius está aí na sua identificação como professor da UESP. Eu também sou professor da Universidade Federal do Maranhão. E vejam, como é que nós vamos nos comportar em relação à educação? Porque hoje o ensino público de segundo grau, ou seja, superior, está todo paralisado. Não há aulas. Pelo menos aqui no Maranhão, só 6 universidades públicas estão em funcionamento pela internet, porque se verificou a impossibilidade de atingir todos os alunos. Mas, como eu estou dizendo, que desafio importante esse? Por quê? Porque nós não sabemos se vai parar agora, se essa necessidade do isolamento vai parar agora. Pode ser que demore até o meio do ano, ou pode ser que venha até o final do ano. E aí, nós vamos ficar o tempo todo sem aula? Como nós vamos fazer? E as pessoas mais necessitadas, as pessoas que não têm condições de ter um smartphone ou um computador em casa, como será a educação para eles? Então, isso são, de fato, desafios. Quando se fala assim, como fica o serviço público, eu diria, a primeira resposta, fica desafiado. Há um desafio para o serviço público. Há um desafio para o serviço público de saúde, porque as doenças elas continuam. E ainda temos uma pandemia que nós torcemos para que se torne, pelo menos, endêmica, ou seja, algo um pouco mais controlável, além das doenças já pré-existentes, que demandam muito, e na área educacional, que a educação pública não pode ficar sem as aulas. Os alunos não podem ficar indefinidamente sem as aulas. Então, são desafios. O judiciário já se encontra um pouco mais adaptado, porque o serviço remoto já era uma realidade, as pessoas já faziam o teletrabalho, então não foi tão difícil a acomodação, e também em relação o que nós podemos dizer, em relação ao legislativo, que também se adaptou perfeitamente.
O Legislativo se adaptou perfeitamente. O Doutor Legislativo... Roberto, Pois então, não. aproveitando essa deixa, né, que o senhor levantou algumas questões no campo do direito, no campo da saúde, no campo da educação, né, já trazendo aqui, já iniciando o nosso debate, propondo alguns desafios, eu queria agora que o senhor pensasse um pouco, já vou deixar preparado para a sua segunda intervenção. Nós tivemos aqui o caso de um juiz, nós temos um município, e aí, sem querer de forma alguma politizar uma situação, que no município que foi veiculado, né, de uma maneira muito grande nos meios de comunicação ontem, que está utilizando uma determinada medicação, e ela foi apresentada por uma ministra, né, como um verdadeiro milagre que aconteceu, e esse município do Piauí, do interior do Piauí, que é Floriano, seria referência, né? Nós estamos falando da hidroxicloroquina, né, que ela está sendo usada em Floriano, e com o apoio de uma universidade espanhola, de profissionais, de uma médica de lá, e que isso está sendo tratado como a verdadeira panaceia na área da saúde. Então, existe um juiz local que ele agora move, não sei se o termo é esse, mas ele se posiciona no sentido em que esse protocolo seja utilizado de maneira, em regra geral, aqui pelo Estado. Então, eu deixo essa questão, né, a princípio está sendo utilizado só no município, e ele pensa que isso deve ser utilizado por todo o Estado. Então, eu deixo para, numa segunda intervenção, a gente pensar nesse papel, né, do judiciário no que diz respeito a essa questão da judicialização da saúde. Então, eu vou deixar um pouquinho isso aí para o senhor pensar um pouco, refletir, e chamo no segundo momento para a gente tratar desse assunto. Já puxando esse link, agradeço a primeira participação, já chamo o nosso querido amigo Daniel Soranzo. Daniel, ele é médico, doutor em saúde pública, ex-prefeito, ex-secretário de saúde do município do Rio de Janeiro e pesquisador da Fiocruz. O cenário atual, Daniel, meu amigo Daniel, com toda essa questão que nós estamos vivendo, né, com todas essas notícias e falsas notícias e notícias que não têm ainda um embasamento científico, como é que a saúde se comporta? Como nós devemos nos comportar nesse momento? Que seja só uma ideia inicial, mas fique à vontade para desenvolver seu raciocínio. A palavra é sua. 10 minutos, por favor. Obrigado. Ô, Vinícius, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com você e também com o Roberto, com a Márcia, com os demais participantes aqui desse webinar. Eu acho que a gente tem algumas questões que foram muito ruins nessa pandemia, mas se a gente pode olhar um ponto positivo, como as tecnologias e como a gente consegue agora se aproximar e fazer alguns eventos que não seriam possíveis, ou talvez impensados, fora dessa situação. Então, agradeço muito o convite e é um prazer estar com vocês aqui. Vinícius, a gente provavelmente vai viver profundas transformações nesse mundo aí pós-pandemia, né? E o sistema de saúde talvez seja uma das áreas que mais vai sofrer mudanças. Então, a maioria das equipes de saúde da família, por exemplo, do país, tiveram que mudar radicalmente a sua forma de trabalhar, o seu jeito de trabalhar. Para as equipes de saúde da família, era o contato, e a gente sempre estimulava muito o contato dos profissionais com os seus pacientes. A gente tinha alguns princípios na organização do sistema de saúde que para a gente eram muito nobres. Então, estimular o contato, quando você recebeu algum paciente, tocar nele, quando você tivesse com alguma situação que você pudesse ampliar acesso para as pessoas procurarem mais os serviços de saúde, a gente sempre trabalhou desse jeito. Só que na pandemia, todos os nossos valores e todas as nossas regras precisaram ser mudadas. Então, por exemplo, a questão do contato muda completamente. Agora, a regra é evitar o contato com as pessoas para não transmitir ou não pegar a Covid-19. Isso é uma mudança muito significativa para o sistema de saúde, especialmente para a atenção primária. Outra situação que é importante, que a gente tem que pensar,
é os acessos remotos aos serviços de saúde. A maioria das equipes de saúde da família, ou a maioria dos serviços de saúde pública, não tinham um bom acesso remoto para as pessoas. Então, era muito raro você conseguir ligar para uma unidade pública de saúde e agendar a sua consulta. Ou muitos poucos pacientes recebiam o resultado dos seus exames pela web, pela internet. As regras para teleconsulta e teleatendimento no Brasil eram muito rígidas e precisaram ser mudadas por questões da pandemia. Então, o acesso remoto ao serviço de saúde e a própria saúde pública mudou muito nesse período, num período de 2 meses, num período de 1 mês e meio. Todos os estados da federação montaram algum tipo de ligação remota entre os pacientes e os serviços de saúde pública. Todas as principais capitais montaram sistemas de entrega de exames online. Então, essas mudanças foram impostas para os serviços de saúde. Eram mudanças que não iriam acontecer? Não, muito provavelmente essas mudanças aconteceriam, porque já acontecem em muitos países, mas aqui levaria um tempo maior, ou provavelmente o tempo da implementação dessas mudanças seria muito maior. Como falou o doutor Roberto, tanto o judiciário quanto o legislativo tiveram que se adaptar, e alguns se adaptaram muito bem a esse novo cenário. A saúde, nesse acesso remoto, nessa ligação remota, também teve que se adaptar. Outra coisa é que todos os problemas da sociedade foram desnudos, apareceram completamente. Então, problemas de saúde de 10 anos atrás, ou de 30 anos atrás, ou problemas essenciais da constituição da nossa sociedade começaram a aparecer muito. Então, a questão da desigualdade social, a vulnerabilidade da população de rua, a Covid-19 e a outras doenças, a questão do saneamento básico, de acesso a questões de higiene para a população de maneira geral. Então, todos os problemas que a gente tinha na sociedade, em todas as áreas, mas em especial na área da saúde, eles começam a aparecer de maneira muito mais intensa no dia a dia das pessoas. Municípios e cidades que prepararam o seu sistema de saúde ao longo de anos para que esse sistema de saúde pudesse dar um acesso mais igual, mais equânime para a sua população, vão ter desempenhos, estão tendo desempenhos clínicos e uma taxa de letalidade da doença muito melhor que outros municípios brasileiros ou outras capitais brasileiras que vieram delapidando o seu sistema de saúde, que vieram reduzindo o número de equipes de saúde da família, que vieram reduzindo o número de leitos e que não prepararam o seu sistema de saúde para isso. Outra coisa que fica muito marcada em relação aos países é que países que têm sistemas únicos de saúde, sistemas de saúde público com financiamento público, têm melhores resultados, tanto na proteção das pessoas em relação a essa doença, mas também no resultado final, no desempenho final do tratamento da Covid, na redução da letalidade. Eu acho que para introduzir esse assunto aí, para a gente começar essa primeira rodada aí de discussão, eu queria só finalizar que a Covid-19 vai trazer profundas mudanças também nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. E os gestores, sejam eles privados ou gestores públicos do executivo, também terão rapidamente, ou terão toda a sua capacidade de gestão desnuda aí para a população ou para toda a sociedade. É um pouco isso, eu acho que aqui a gente abre um pouco esse debate e essa discussão. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, eu acho que foi um disparar extremamente interessante, eu acho que você trouxe muita coisa bacana e bem abrangente, né? Falando aspectos bem práticos mesmo da gestão e desafios que precisam ser superados.
Eu costumo dizer, e claro que com muito cuidado, que se é que se pode afirmar em algum momento que existe algo de positivo com tudo que está acontecendo, é a importância que está sendo mostrada pela nossa sociedade e do nosso SUS. Eu acho que isso nunca ficou tão claro, o quão importante é o nosso sistema de saúde, com essas características que você acaba de trazer agora, com essa questão de ser um sistema de saúde universal e que oportuniza, ou pelo menos que tenta oportunizar de maneira equânime o acesso à saúde. Isso diminui as iniquidades que a gente está tão acostumado a assistir na nossa sociedade. Então, assim, muito obrigado. Eu acho que a gente esquentou os motores de maneira muito positiva aqui com a fala do Dr. Roberto, com a sua. E aí eu quero agora apresentar, introduzir a fala da Lucile e fazendo uma justificativa, né? Como mulher, ela não iniciou a fala, não foi por uma questão de ser descorteio, né? Mas foi por uma questão de nós somos anfitriões, esse evento é uma ideia dela, Lucile, então, assim, como ela é a dona da casa e nós estamos agora recebendo os convidados, e é de bom tom a gente está recebendo os nossos convidados, né, com toda essa maneira cortês, e é só por isso que a Lucile vai falar agora, mas também a praxe diz, Lucile, que os mais importantes falam ao final, não é assim? Não é assim? Então, minha querida, seja muito bem-vinda. É uma brincadeira referindo até aos demais convidados, mas, assim, eu acho que já foi bem colocado, né? Foi muito bem introduzido, e a pergunta que fica é como o serviço público, como a administração pública visualiza essas dificuldades que foram, como bem disse o Daniel, desnudas. A sociedade agora vê as falhas que existiam e que por algum motivo poderiam estar mascaradas. Agora, na visão da administração, o que você pode trazer para a gente? Seja muito bem-vindo, Lucílio. Eu é que agradeço. Bom dia aí a todos e a todas. Queria aqui agradecer ao Vinícius por ter organizado esse webinar e ter convidado o professor Daniel, o doutor Daniel, que de pronto atendeu lá do Rio, uma experiência distante da gente, é bom para poder contrapor ao que a gente vive aqui no Piauí. Agradecer ao doutor Roberto também, que de pronto também concordou e veio aí com essas indagações e deixou claro essa questão do desafio. Então, essa atividade, na verdade, é a primeira de uma série de atividades que o Centro de Formação Antonino Freire quer fazer. O Centro de Formação Antonino Freire é um órgão criado, vinculado à Universidade Estadual do Piauí, voltado para a formação continuada de servidores públicos. Então, por isso o tema, como fica o serviço público, já que é a nossa principal demanda enquanto centro de formação, né? E aí, se nós somos um centro de formação, nós também precisamos debater como fica, né, todo o serviço público nesse pós-pandemia, até que para que também nós próprios tenhamos condições de nos prepararmos. E aí eu começo aqui a fala nessa linha da indagação, né, do questionamento, de fazer uma pergunta provocadora que acho que não é para que as pessoas precisem diretamente responder, mas quando foi que você ouviu falar de coronavírus a primeira vez? Né? Parem um pouquinho e pensem, quando foi? Respondo quase que por todos e todas. Acho que praticamente todo mundo só ouviu falar do coronavírus e depois da Covid-19 de dezembro para cá. Mas isso não é o fato real, né? Dados de pesquisa... Senti que estava sendo perseguido e fiquei com medo. Eu não acho que ele estava me perseguindo... Eu vou tentar identificar aqui. Está dando certo aí? Ok, Vinícius? Então, o teu está mudo, Vinícius. Então, assim, dados de pesquisa demonstram que desde 2007, 2005, 2007, mas de maneira concreta, a partir de 2015, se verificou um crescimento muito forte de infecções respiratórias e que seriam consequências de uma alteração de vírus dessa natureza. Então, o que aconteceu? De maneira geral, é um debate que todo mundo já tem dito, não houve uma preparação para isso.
E aí penso que no serviço público, aqui, e principalmente aqui no Piauí, o que mais gerou toda essa complexidade foi a falta da preparação, né? O governador Wellington costuma usar uma frase aqui que é trocar o pneu com o carro andando. E foi isso que nós tivemos que ser jogados a fazer isso mais uma vez. Trocar o pneu com o carro andando em pleno 2020 e tudo de maneira muito rápida, todas essas adaptações. Suspender os serviços em escolas, né? Isso gera uma série de complexidades no ambiente familiar. Ter que reorganizar todo o serviço público, ou todo o serviço de saúde. E corroborando com o doutor Roberto, assim, há que haver uma total readequação do serviço de saúde e do serviço de educação. Eu complemento também com a segurança. Outro dado que a gente tem para trabalhar aí é o fato de que nós teremos que conviver com esse vírus. Por mais que acabe essa questão da pandemia e a gente consiga conviver, ter um momento mais controlado da doença, nós vamos ter que conviver com esse vírus no futuro, né? Até que venha uma vacina em definitivo. Então, o serviço de segurança ele é um serviço altamente de toque também, né? Os nossos policiais estão na rua, estão expostos. E como é que eu faço, então, a substituição desses profissionais? Como é que eu acompanho a saúde deles? Então, o serviço público vai sofrer um imenso impacto. E aí a gente entra num outro item, que é como que isso vai ser devidamente trabalhado em nível até de orçamento e de aplicações orçamentárias, né? Os ambientes organizacionais nos meios das instituições públicas, a estrutura, prédios velhos, prédios inadequados, muito dele com serviços de banheiros, pias, até para se lavar as mãos, distantes, de difícil acesso, né? Então, tudo isso vai ter que ser devidamente readequado, vai ter um impacto orçamentário forte e que precisa, então, que, ao contrário do que não se deu valor, não se considerou os dados que estavam sendo lançados sobre a possibilidade de acontecer uma pandemia como essa, porque houveram diversos sinais, serviços de segurança da informação tinham certeza de que iriam acontecer. Eu sempre estou relatando um dado que eu me assustei, de que a CIA identificou o que estava acontecendo na China pelo aumento da venda de alho para as cidades na China, porque o chinês tem a cultura de usar o alho como desinfectante. Ele coloca alho no banheiro, coloca alho na porta das casas e tudo mais para poder desinfectar as casas. E quando a CIA identificou esse aumento da venda do alho para a China, disse, opa, ali está acontecendo alguma coisa. E identificou que ia ter a proliferação da doença e nem assim startou a informação para que as pessoas pudessem, os países, né, pudessem se planejar. Então, por fim, dizer assim, o que é isso, essa informação? Ela vem de uma pesquisa, ela vem da ciência. Aí é outra coisa também que o serviço público precisa se reconciliar com a ciência. O serviço público ele costuma ser muito respondente. Eu estou na área pública desde 2003. Aí surgem os problemas, reúne ali as equipes todas, e aí monta um grupo de trabalho e começa e vai resolvendo aquilo ali. Então, há pouco espaço para o planejamento e não se faz planejamento sem informações, sem dados. E quem tem dados fortes, concretos, é a ciência. Então, penso que é um momento de fazer com que o serviço público se reconcilie com a ciência, que nesse momento está se reconciliando. Todos os decretos de isolamento social estão buscando, e toda fala dos governadores conversei com o grupo de trabalho, são a Universidade Federal, a Universidade Estadual, principalmente, saiu ontem com um manifesto pelo isolamento social. Então, são elementos que fundamentam o processo decisório do governador. Se, nesse momento, esses elementos estão sendo extremamente necessários, por que eles não são necessários para decidir sobre a construção do orçamento, sobre quais as estradas que precisam realmente ser priorizadas,
como que vai se dar o processo educacional, como que eu reaplico, como que eu distribuo os processos, os segmentos de saúde, serviço social, a distribuição dos recursos sociais. Então, a minha principal indagação é essa. Por que o serviço público não se reconcilia com a ciência para utilizar essa ciência no processo decisório e, com isso, fazer um serviço público melhor para todos? É isso, professor Vinícius. Acho que para o começo, para provocar aí as perguntas, fique à vontade, então. Muito bem, eu acho assim, que foi uma primeira rodada extremamente rica, né? Onde o Dr. Roberto ele traz um desafio muito importante, né? Já coloca que o judiciário ele já vinha se apropriando de algumas questões nesse sentido, especialmente no que diz respeito à mediação tecnológica. Logo em seguida, Daniel Soranza ele traz um panorama bem amplo, né, dos desafios que o SUS também vai ter, que existe na área da saúde de incorporação de novas tecnologias, novas a princípio para o serviço público, né, e serviço público e para a nossa saúde pública nacional, porque, como ele mesmo traz, eram coisas que já existiam, já estavam sendo algumas delas praticadas em outros lugares, e que essa pandemia forçou a um início mais rápido, ou pelo menos aqui no Brasil. E a Lucília, ela finaliza trazendo também um panorama e desafios na área da administração pública, e com uma proposta extremamente racional, uma leitura, um olhar extremamente racional, no que diz respeito à importância da tomada de decisão também na administração pública, baseada em evidências, né? Então, fazendo esse convite para que haja sempre essa interação. Nós deixamos um questionamento, alguma coisa para o Dr. Roberto pensar, e a gente passa novamente para ele a palavra, para que a gente possa estar ouvindo um pouco mais dos desafios, e aí trazendo um pouco dessas questões de judicialização no campo da saúde e outras áreas, né, especialmente sobre esse assunto também. Dr. Roberto. Muito obrigado novamente, Vinícius. Olha, eu assisti com muita atenção, tanto a palavra do Dr. Daniel como da doutora Lucília. Inclusive, eu me recordo da doutora Lucília, ela é mais jovem do que eu, mas fomos, de alguma maneira, contemporâneos aí pelo Piauí. Eu queria dizer que nós temos um desafio muito grande. O judiciário, hoje, ele se preocupa, e isso tem sido motivo de seminários, de debates, de webinários, a respeito da judicialização da saúde, ou da judicialização dos serviços públicos. Alguns acusam o judiciário de não estar preparado para decidir sobre saúde, ainda mais sobre políticas públicas. Então, é preciso fazer um calçamento, e quem decide é o juiz onde será feito o calçamento. É preciso asfaltar uma determinada rua, o juiz é quem deve decidir. E mais grave ainda é a situação de quando é para se colocar um paciente em um leito de UTI. Na Segunda Guerra Mundial, o Klaus Roxin é quem fala a respeito disso. Ele dá o exemplo de um médico. O médico, inclusive, era um médico alemão, portanto, servia ao governo nazista. E ele... Então, o hospital dele tinha um número determinado de leitos. E ele era quem decidia quem ia viver e quem ia morrer, porque ele decidia quem ia ocupar determinado leito. Quando terminou a guerra, esse médico ele foi processado, porém, ele foi absolvido, porque se entendeu que não lhe era exigida outra conduta. E assim também aconteceu aqui no Brasil. Um juiz determinou a um determinado hospital
que fosse concedido um leito de UTI para o autor de uma ação, e o diretor do hospital mandou para o juiz uma relação de pacientes que estavam internados, ocupando todos os leitos, e pediu ao juiz que indicasse qual deles deveria morrer para que ele atendesse a decisão judicial. Então, são justamente esses dramas que também os juízes enfrentam. Então, não é fácil alguém chegar com um pedido perante o juiz, dizendo que ele próprio, ou um parente, ou filho, ou um ascendente, está no leito de morte e precisa de um leito de UTI, e o juiz negar. Então, o juiz concede, mas não tem um leito. Agora mesmo, nós tivemos vários casos, tem uma fila no Rio de Janeiro para os leitos de UTI. Então, o que fazer? Então, são indagações terríveis. Outra, vou dar um exemplo no direito administrativo. As requisições públicas que hoje estão acontecendo, como, por exemplo, a requisição de hospitais, a proibição de se abrirem os comércios. Depois, isso não haverá um lucro cessante, ou seja, não caberá uma indenização a respeito disso. Pessoas que trabalhavam estão obrigadas a não trabalhar, e quem arcará com esse valor? Acredito eu que o judiciário será muito demandado para resolver essas questões, porque essas questões elas envolvem diretamente o que nós chamamos no direito de fato do príncipe. É um fato do príncipe, ou seja, a administração ela requisita, ela determina, ela ordena. Portanto, nós vamos ter, de fato, além de já estar ocorrendo uma demanda pelos leitos hospitalares na justiça, também nós teremos depois uma demanda pela indenização aos atingidos pelas requisições administrativas e pelas ordens administrativas para o isolamento social e para atender a saúde pública. Eram essas as minhas considerações a respeito da sua pergunta. Muito obrigado, doutor Roberto. É um desafio muito grande, de fato. O judiciário ele tem uma responsabilidade muito grande e nós sabemos que esse é um assunto que ele vem sendo discutido há muito tempo, Vinícius, mas que, obviamente, ainda tem para evoluir. Fica à vontade, Lucília. Não, só para corroborar com o doutor Roberto, agora pela manhã, eu estava assistindo o jornal, e em Brasília, que o governador alterou em 3 vezes o decreto de isolamento, quis acabar com o isolamento, mandou abrir comércio, aí a juíza foi lá e disse, não, mantém-se o isolamento. Ela assumiu a total responsabilidade pela gestão do isolamento, a ponto de hoje ela publicar como vai se dar a volta das atividades, inclusive com o calendário, a cada 15 dias isso, a cada 15 dias isso, a cada 15 dias isso. Então, ela chamou para si o que era uma responsabilidade total e absoluta do gestor, eleito, né, pela população. Então, é muito maluco isso. Eu, só para corroborar, eu estava vendo a matéria, eu digo, que juíza maluca, meu Deus do céu, ela chamou para si toda a responsabilidade. Mas, enfim, é isso que está acontecendo com o judiciário. Imagine a quantidade de demanda judicial que não vai surgir a partir daí. Só isso. Continue aí, Vinícius. Se quiser fazer algum comentário, doutor Roberto, fique à vontade. Não, é justamente esse mundo estranho que nós vivemos. Porque aqui também o lockdown foi determinado pela Justiça e o juiz fez uma audiência de conciliação na terça-feira e determinou a prorrogação do lockdown em uma audiência de conciliação entre o Estado, ou seja, o Judiciário está assumindo o papel que é do Executivo. Ou seja, a política pública está sendo determinada pelo Judiciário e não pelo Executivo, a quem constitucionalmente cabe.
É isso. São os desafios. Daniel já quer falar, eu já ia passar a palavra, Daniel. Então, assim, de fato, eu acho que a gente está atingindo o nosso objetivo, que é tratar. Nem sempre uma discussão ela tem como objetivo trazer respostas, né? Nós precisamos, nesse momento, muito mais levantar questões, até porque nós não estamos falando de coisas simples e coisas que têm uma resposta direta, né? Mas os questionamentos importantes estão sendo colocados aqui e eu aproveito e já passo a palavra para Daniel poder contribuir também. Vinícius, eu queria corroborar aí com a Lucília, com o Dr. Roberto. Eu acho que a gente vive um desafio agora e um momento em que muito do que a gente preparou da nossa sociedade vai começar a aparecer, seja no campo do judiciário, seja nos marcos legais, seja na administração pública e principalmente no sistema de saúde. Várias capitais e cidades do país vieram preparando o seu sistema de saúde ao longo de anos para enfrentar problemas sanitários e enfrentar epidemias. A gente tem... que às vezes a gente fica surpreso da gente ter uma pandemia e algo realmente novo nessas proporções, mas lembrando que no Brasil a gente viveu períodos de epidemias e pandemias e o mundo, ao longo de séculos, também vive isso, né? E também a gente viveu momentos de grande incerteza na nossa sociedade, como, por exemplo, na época da Guerra Fria, ou quando tivemos 2 bombas nucleares aí acontecendo e muitas pessoas na época ficaram preocupadas com o futuro da humanidade e como é que isso ia acontecer. E todos esses movimentos geram aprendizado e transformações profundas aí na sociedade. Eu acho que a Covid vai aprofundar essas transformações e também vai colocar em xeque os nossos sistemas de governo, nosso sistema judiciário, a velocidade em que as coisas e que os planejamentos precisam acontecer e quais as reais prioridades da administração pública e quais as reais prioridades da sociedade. Então, o padrão de consumo das pessoas mudou muito no período da pandemia. O padrão de utilização dos serviços de saúde também mudou muito no período da pandemia. Algumas coisas que as pessoas achavam essenciais de consumo em serviços de saúde mudou completamente. Algumas áreas, alguns setores que faziam muitos exames desnecessários deixaram de fazer esses exames. E a prioridade dos governos em relação aos serviços de saúde está sendo imposta por algumas mudanças. E aí também a gente começa a perceber o quanto ações midiáticas ou ações puramente de marketing de políticos ou de tomadores de decisão se desconstroem e se desmontam rapidamente. Então, a montagem de hospitais de campanha, enquanto você tem leitos vazios em outros hospitais, enquanto a ciência ou a maioria dos países recomenda ampliar leitos em hospitais de alvenaria, onde já tem uma estrutura, uma capacidade clínica instalada, mesmo assim, alguns governantes preferem montar estruturas temporárias ou hospitais em detrimento da utilização da rede existente, ou esquecem que é necessário montar e aumentar o acesso aos serviços de saúde, também na porta de entrada desse sistema, e simplesmente não se mobilizam para fazer isso. Se eles tiveram uma preparação do seu serviço anterior, muito bem. Se eles não tiveram, eles deveriam estar fazendo isso agora de maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais intensa. E isso vai ficando muito claro para a sociedade, porque a velocidade, o tempo em que as coisas acontecem é muito diferente. Lembra que essa é uma doença que ela não é uma doença que leva dias para que a pessoa vá a óbito. Ela tem um tempo de incubação de 2 a 10 dias, mas que na média são 5 dias, é um tempo muito curto. Ela tem um tempo para que as pessoas evoluam mal ou que saiam curadas de maneira muito curta. Então, ela impõe aos governantes e aos tomadores de decisão e à nossa própria sociedade
a mudar e reavaliar suas prioridades. Infelizmente, Vinícius, ainda tem muitos governos e muitos tomadores de decisão também na iniciativa privada que querem levar vantagem e que não estão preocupados em fazer ações concretas para reduzir a letalidade da doença. Essa doença também vai mostrar que as populações mais pobres e que os locais onde as pessoas não têm acesso a um serviço público de saúde terão uma letalidade muito maior do que onde os serviços estão preparados e onde a população tem um acesso ao serviço de saúde de maneira mais organizada. Se a gente puder ficar com uma única esperança pós a pandemia, é que os valores da sociedade, de fato, sejam reavaliados e que os valores da sociedade, de fato, priorizem mesmo o estado de bem-estar e uma ação mais solidária aí dos governos e do serviço público, né? Daniel, te agradeço. E só compartilhando uma dúvida que surgiu aqui no nosso chat, assim já mesmo, acho que tem a ver com alguma coisa que você já fala nessa tua segunda participação, sobre esse manifesto, né, de leito para todos, né, que fala essa coisa da reivindicação de uma fila única de regulação. Se você puder falar alguma coisa. Vinícius, isso é uma discussão bastante importante, assim, porque a saúde é um direito das pessoas e não se pode desconsiderar isso. Então, para que isso aconteça, tem 3 etapas que são importantes. Primeiro, se conhecer e se regular todos os leitos públicos. Todos os leitos contratados pelo SUS ou leitos públicos estão devidamente ocupados e têm funcionários e insumos para que eles funcionem? Não é verdade. Isso não acontece ainda na maioria das capitais brasileiras. Tem muito leito público. Desculpa, alguém mandou uma mensagem aqui que o som não estava bom. Vou tentar dar uma melhorada. Tem muitos leitos públicos que não estão sendo, de fato, utilizados e ofertados para a população e com uma regulação pouco estruturada. O segundo ponto, que é um ponto bastante importante, estamos num momento de epidemia e a troca, e é um direito do presidente trocar o ministro da Saúde, e foi trocado, só que isso interrompe uma cadeia de decisões dentro do próprio Ministério. Então, tem vários cargos estratégicos do Ministério da Saúde, nesse momento sem nomeação, em momento de transição durante uma epidemia. Isso também está acontecendo em algumas secretarias de Estado e secretarias municipais. Escândalos de corrupção, escândalos de compras superfaturadas, troca de secretários, subsecretários, interdição de prefeito. Isso atrapalha a tomada de decisão. E, nesse ponto, há uma tomada de decisão que precisa ser colocada. Qual o custo que o Ministério da Saúde vai pagar? Tem que se definir claramente quanto vamos pagar e se oferecer à iniciativa privada, como sempre foi feito em todas as epidemias que o Brasil passou, um valor para estimular a iniciativa privada a ofertar leitos para o sistema público de saúde. Essa discussão ficou parada devido à troca de ministro e isso precisa ser retomado, porque depois de ativar todos os leitos públicos, há necessidade de comprar leitos privados da iniciativa privada, como prevê as regras do Sistema Único de Saúde. Feitas essas duas situações, também há necessidade de se verificar se há leitos ociosos na rede privada e aí sim requisitar esses leitos ou tentar montar um sistema pactuado para a utilização desses leitos numa fila única. Infelizmente, a cadeia de tomada de decisão federal foi interrompida bruscamente, e todo o país aguarda aí como vai ficar essas renomeações e essas readequações. Essa é a primeira grande pandemia em que o governo central e que o Ministério da Saúde não é protagonista de apresentar soluções e resolver os problemas. Se a gente lembrar, por exemplo, na H1N1, em 2009, o Ministério da Saúde, assim que teve
a decisão de que o Tamiflu era o medicamento utilizado para o H1N1, rapidamente o Ministério da Saúde proibiu os estados e municípios de comprarem, fez uma compra centralizada do medicamento e distribuiu para todo o país. Isso reduziu o custo do medicamento, se utilizou o poder de compra do Estado e teve um processo muito mais eficiente. Se a gente for olhar agora, comparando com a pandemia agora da Covid-19, isso não aconteceu. Tem uma disputa entre os estados e municípios para compra de teste, tem uma disputa entre estados e municípios para compra de EPI, inflacionando todo o mercado, desestruturando aí a cadeia de suprimentos. Também outra coisa que ficou bem marcada aí nessa coisa é que é necessário fortalecer o complexo industrial da saúde brasileiro. Não adianta a gente achar que vai ser dependente, como a gente tem fortalecido aí algumas indústrias nacionais, de outros países, porque no complexo industrial da saúde isso faz muita diferença na época de pandemia. Então, ter uma instituição como a Fiocruz, que produz testes diagnósticos, ter laboratórios públicos, ter instituições públicas que produzem medicamentos, isso faz toda a diferença no enfrentamento aí de uma pandemia global como essa que a gente está tendo. Então, é um resgate aí da importância do serviço público, quando tanto se criticava a ciência, quando tanto se criticava o serviço público. Parece que a natureza impõe aí de novo a toda a sociedade a se relembrar de alguns valores de solidariedade, de alguns valores de organização da sociedade que foram construídos ao longo de décadas, né? É isso, Daniel. Importantíssimo, sabe as palavras, assim, reflexões importantes também foram colocadas a partir das suas considerações. E essa foi a bola que a gente já foi levantada e que a gente já passa para a Lucília, né, dessa valorização desse papel, dessa importância da administração pública, né, diante de situações como essa, especialmente situações de crise. Obviamente que a administração pública ela não precisa ser protagonista só em momentos de crise, mas especialmente em momentos de crise ela precisa assumir esse papel. Verdade. Então, assim, lembrando aqui do Dr. Roberto, nós fomos contemporâneos ali na Universidade Federal, no velho Nós e Elis, que saudade que a gente está de sentar numa mesa de bar e bater um papo e tomar uma cerveja. Mas a pandemia, ela nos pegou, então, nessa surpresa. E aí, falando de serviço público, a fala do doutor Daniel foi extremamente completa, no sentido da falta de uma centralização dessa decisão. Essa briga do governo federal com os governadores, ontem totalmente declarada, né, sobre quem é o protagonista das decisões envolvendo o combate à pandemia, terminou por desorganizar completamente o serviço público de maneira geral, porque os governos, aqui era para ter chegado já os respiradores em Teresina, e não chegaram exatamente porque foram bloqueados lá na origem da compra. Está tendo um verdadeiro leilão por esses respiradores. Então, você imagina o tanto que é sofrido isso, né? Você imaginar que um fornecedor, ele vendeu para um município, para um estado, e porque ele recebeu uma proposta de um outro comprador, ele prefere dizer assim, eu não tenho como te oferecer, eu não tenho mais como te entregar, e vai e entrega para o outro. Isso vai impactar futuramente em demandas judiciais, voltando aqui à questão do judiciário. Mas e aqui? O que resta ao prefeito e ao governador fazer? Vão abrir um processo, obviamente vão negativar o fornecedor, né? Vão abrir um processo contra o fornecedor, mas não resolve o problema de ter o respirador, né? Tanto é que por isso que o hospital de campanha não abriu. Aqui, o hospital de campanha é uma decisão necessária, porque não há os hospitais, eles estão, inclusive, passando já por uma reforma.
isso que o doutor Daniel colocou, né, sobre o processo decisório onde colocar o recurso, no Piauí, nós tivemos um momento em que está sendo doado umas UTIs lá para a região sul do estado, e a opção foi realmente adquirir um respirador de alta capacidade para que ficasse um legado. Então, por que isso? Exatamente para deixar naquela região, já que está fazendo agora, vamos deixar algo para o futuro, dentro dessa previsibilidade de que momentos como esse vão se repetir na história e que precisa que o Estado esteja preparado. Então, eu reforço aqui essa necessidade desse realinhamento, né? Daí o papel da Universidade Estadual do Piauí, através do Centro de Formação, em promover esses debates para que a gente possa, ao final disso, gerar uma série de documentos, né, Vinícius, para suplantar aí, as decisões governamentais de agora e de futuro, para que esse alinhamento com a ciência aconteça e que as aplicações dos orçamentos sejam adequadas às reais demandas da população e em sua totalidade. O Piauí é um estado verticalizado, é um estado imenso, tem uma distância de Corrente até Luiz Correia, são 1.200 quilômetros. Quando a gente pensa em ir para o sul, a gente reza 2 vezes, porque é a mesma distância de ir daqui para Recife, de ir daqui para Belém, e então precisa repensar toda essa redistribuição e como chegar a esse servidor. Como fazer com que o serviço público chegue com qualidade em todas essas regiões. E isso requer uma reorganização orçamentária. Eu estou citando bem a palavra orçamento, porque também chegou até mim uma informação de que, do que foi previsto em nível de orçamento pelo governo federal, via SUS, para ser aplicado em combate à pandemia, não foi aplicado até o momento nem 20% do que foi programado. Então, esse é um dos grandes gargalos para nós estarmos no crescimento grande da ascensão da curva de contaminação e de mortes no Brasil. A falta dessa o poder público federal centralizado, o governo Bolsonaro, de maneira, na verdade, totalmente desorganizado e eu diria irresponsável, inclusive com essa troca de ministro, gostasse dele ou não, e a readequação de todo o ministério no momento da pandemia, faz com que o orçamento a aplicação orçamentária seja suspensa para que os recursos pudessem chegar aos municípios, às pessoas, vide aí a distribuição da ajuda de R$600, que só hoje, 20 dias depois, se tem o calendário. Então, tudo isso faz com que reforce a ideia de que, em gestão, sem planejamento, realmente não há solução. Sem o planejamento da ação, sem a aplicação concreta dessa ação e com o monitoramento do que foi feito e por que foi feito, os resultados ficam de forma aleatórios e, quando ele é aleatório, ele pode ser ruim ou pode ser bom. Infelizmente, nesse momento, nós estamos vendo muitos resultados ruins. Era isso, professor. Gente, então, nós estamos nos encaminhando agora para a nossa fase final, né, onde a gente vai estar compartilhando com os colegas um espaço para que eles façam suas considerações finais. Eu só queria tem uma pessoa, a professora Ailma Nascimento, ela é coordenadora de... Pois não, fique à vontade, então, Roberto. Porque eu vou começar a relatar aqui a minha reunião. Okay. Fique à vontade. E eu queria dizer para vocês que vou começar, mas deixo um abraço a todos. Se eu puder, eu retornarei. Um grande abraço. Eu agradeço demais a participação e a disponibilidade. Obrigado. Então, obrigado. A professora Ailma Nascimento, ela apresenta ela quer fazer um questionamento. A professora Ailma é professora da Universidade Federal, pró-reitora da Universidade Estadual do Piauí, e coordena um grupo, né, de estudos, de pesquisadores que estão contribuindo no âmbito da Universidade Estadual com produção de dados, né, com realização de ações, e ela tem um questionamento. Professora Ailma, pode ficar à vontade. Professora Ailma, nos ouve? Não sei se ela consegue ouvir agora. Bem, de qualquer forma, acho que a gente pode
pedir que Daniel faça suas considerações. Se a professora Aima ela estiver ainda ouvindo e der tempo... pode falar, professora. Pode falar. É só abrir o microfone. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, querido. Eu quero só, primeiramente, parabenizar a todos os palestrantes aí, os debatedores, com tão boas colocações e reflexões, certo? Então, mas só reiterando, Vinícius, rapidamente, a fala da professora Lucília, né, que eu concordo plenamente que esse é o momento da administração pública, de fato, ouvir a ciência, né? Rapidamente, só se a gente contextualizar, veja só, o que aconteceu, o tratamento dado à ciência no período pré-pandemia. O país todo, por via do governo federal, fazendo corte de bolsa, fazendo corte de investimento à ciência, né? Isso no período pré-pandemia. E agora, quando a gente está nesse período de pandemia, a quem o governante, a administração pública, volta os seus olhos, volta seu pedido de socorro à própria ciência, né? É a ciência que vai dar essa resolutividade a essa pandemia. Daí a importância do investimento, daí a importância de se olhar, de ter um olhar cuidadoso, generoso, do ponto de vista financeiro e humano para a ciência. E a UESP, nesse momento, exatamente com a sua preocupação, com a sua responsabilidade social, de dar um retorno social, de popularizar a ciência, foi bem pontual a fala da professora Lucília, quando falou do nosso manifesto, do nosso compromisso, das nossas falas em cima dos dados, refletindo, interpretando, com todo o cuidado e rigor científico, para auxiliar, subsidiar o governo nas suas ações logísticas em relação ao enfrentamento desta pandemia. Essa minha fala, só queria parabenizar e pontuar também, nesse momento, o papel da nossa grande Universidade Estadual do Piauí. Muito obrigada, Vinícius. Manda esperar lá fora. Parabéns. Parabéns, professora. Assim, muito obrigado pela sua participação e parabéns pela forma como tem conduzido, né, o nosso comitê, que a gente também faz parte dele, eu, professora Lucília, que elaboramos agora um documento que foi encaminhado para o governador, contendo uma série de elementos que nós temos certeza que vão ser utilizados, né, como auxílio, né, como um reforço nesse momento de enfrentamento. Então, parabéns pela condução da Pró-Reitoria e obrigado muito pela sua participação. Foi feito um questionamento aqui no que diz respeito ao uso de recursos, né? E esse uso de recursos ele tem sido pontuado assim em várias falas. Então eu acho que a resposta ela está sendo colocada aqui aos poucos por cada participante, por cada palestrante. Eu aproveito, Daniel, para passar a palavra para você, para a sua despedida, para as suas considerações finais e dizer assim que prazer, rapaz, ter você aqui com a gente. Você está falando do estado do Rio de Janeiro, certamente com vários compromissos, você reservou um tempo na sua agenda para estar conversando com a gente. Daniel, eu tenho a honra de ter como meu co-orientador no doutorado, vai receber um artigo essa semana, viu, Daniel, para dar um apoio para a gente, tá bom? Mas, assim, é um rapaz, assim, fantástico e, por favor, fica à vontade, é jovem, mas com um currículo imenso. Fique à vontade para suas palavras e suas considerações. Vinícius, muito obrigado. Eu sou de São Paulo, mas moro no Rio e trabalho na Fiocruz do Rio de Janeiro, mas nesse momento eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui ajudando a estruturar aqui o serviço de saúde para o combate à Covid pela Fiocruz. Então, não estou falando do Rio, mas eu sou originalmente lá do Rio. Foi um prazer muito grande poder estar aqui com você, Vinícius, e com Lucília e todas as demais pessoas que estão participando aqui desse webinar, com o Dr. Roberto. É uma troca muito importante aí, tem pessoas de várias áreas para discutir a questão da Covid-19 e essa mudança. E, de novo, eu fico aqui o meu agradecimento e uma mensagem de que eu tenho plena certeza que, após esse período, a nossa sociedade vai repensar quais são os valores importantes em relação à ciência, em relação ao serviço público, mas principalmente em relação às prioridades de vida e hábitos de consumos aí dessa sociedade.
Um abraço, muito obrigado, tá? E é um prazer, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, meu querido. Um grande abraço. Obrigado. Lucília, suas palavras, também agradecer demais, né? Primeiro, pela ideia brilhante, né, de estar lançando esse primeiro webinar, como você mesmo coloca, nós vamos ter novas produções, novas ações realizadas e capitaneadas pelo Centro de Formação Antonino Freire, pela Universidade Estadual. Dizer que nossos cursos de formações, eles também estão passando por um processo de adaptação, daí isso lembrar para todo mundo, que eles, até aqueles que foram originalmente preparados para serem feitos de maneira presencial, já foram devidamente adaptados para serem trabalhados através da EAD, da educação à distância, que são as mudanças, né, que a gente tanto está falando aqui que precisa acontecer. Minha querida, só para reforçar assim, a gratidão de ter você como chefe, de ter você aqui e finalizar aqui dando o seu entendimento, enfim, desse encontro. Eu é que agradeço, professor Vinícius. Tenho um imenso prazer em trabalhar com você. É sempre, Ave Maria, fantástica. A sua exposição, a sua capacidade, o professor Damião também. Então, foi bom lembrar o Centro de Formação. Nós tínhamos só falando de serviço público, né? Nós tínhamos uma agenda toda para fazer os cursos presenciais. Já estávamos nos programando para fazer os cursos em EAD, para chegar de maneira mais forte ao interior, e imaginávamos que isso ia acontecer depois. E aí, do dia 17, eu estava lá no centro, e é isso que eu queria colocar, estava todo mundo no serviço público trabalhando normalmente. A gente ouvia ali as matérias da televisão sobre a Covid, o que estava, o que não estava, como é que estava o crescimento e tocando o nosso dia a dia, até que disse, não, a partir de hoje o governador vai cancelar aí as aulas na rede pública, e as escolas particulares começaram a suspender as aulas também, aí veio os decretos de isolamento por parte da Prefeitura e do Governo do Estado, das prefeituras e do Governo do Estado. Então, e aí foi quando a gente foi pego de surpresa. E agora? Passamos um mês aí parado, conversando pouco, até que disse, não, vamos botar nas plataformas online. E aí tivemos, portanto, que fazer essa readequação. Então, já finalizando, é isso que vai acontecer, né? Já foi dito e redito, o uso intensivo das novas tecnologias para gerar essa aproximação, a necessidade, portanto, urgente de uma reorganização do ambiente de trabalho, né? Nesse momento está sendo home office e tal, mas mesmo depois, quando do retorno do presencial, uma readequação dos espaços, tudo isso, reforço, vai ter uma necessidade de uma readequação orçamentária, e aí vem uma outra problemática, num momento extremamente econômico difícil, né? O Brasil caminha para, só já vou deixar isso aí na cabeça de vocês, caminha para um momento de deflação, e aí vocês pesquisem, e eu peço mesmo que pesquisem o que é uma situação de uma economia em deflação, é o caos do caos do caos. Então, a gente vai ter uma situação econômica muito complexa e, considerando que a gente tem um governo federal, no mínimo, desarticulado, para a gente não perder tempo aqui com comentários sobre o governo federal, no mínimo desarticulado, em que ele precisaria ser e estar à frente de soluções para reverter esse caos econômico que a gente caminha, a gente não enxerga, e isso a curto prazo, e aí requer que o governo estadual tome e readeque todas essas decisões para fazer com que o Estado sofra o menos possível. Então, eu queria agradecer aqui ao doutor Daniel, né? Foi muito bom estar com o senhor, aprendi muito aqui, parabéns, obrigada. Veja aí, saiu do Rio para ir para Campo Grande, é isso também que aí reforça que, de novo, o conhecimento, a ciência, o Estado precisava de alguém com conhecimento, vai lá, traz, compartilha, e com isso melhora o serviço público. Então, o serviço público ele tem essa característica também, que é uma coisa que eu queria finalizar dizendo aqui. Mas o serviço público é lento, o serviço público não roda, não funciona. Quem é que está segurando essa pandemia? Quem é que está agindo? E de maneira muito rápida, apesar dos pesares, de maneira muito rápida. Então, isso só prova que o serviço público
ele é, sim, de qualidade, ele tem, sim, resolutividade. Então, o que a gente precisa fazer é conectar ciência, conhecimento, debate, pesquisa, fundamentação, para que os gestores possam tomar a decisão, preparar melhor esse ambiente para que essa roda gire de maneira rápida e eficaz. Então, esse foi o primeiro dos webinars que o Centro de Formação Antenor Freire vai fazer. A gente até pede desculpa aí por algum momento de intercorrência, apesar de que não vi nenhuma grave, assim, da questão, eu digo na questão da tecnologia, né? A gente vai aperfeiçoando a cada dia e a gente convida a todos aqui. Eu queria agradecer por todo mundo que ficou aqui, que passou, que participou. Agradecer ao professor Vinícius, que, de novo, o doutor Roberto, que fez uma série de colocações lá de São Luís, falando do sol. Imagina você estar num feriado olhando aquele mar de São Luís e não poder descer na praia e dar um mergulho, né? E estar trabalhando de paletó e gravata. Então, são esses momentos que nos levam a pensar, mas também nos levam a dar a esse otimismo de que a ciência junto com... que, na verdade, a ciência a serviço do serviço público, combinado tudo isso, nós teremos, sim, respostas para sair não só da pandemia, da melhor maneira possível, né? E preparar o Piauí para momentos bem melhores e de crescimento. Muito, muito obrigado. Ainda cabe alguma fala, não, né? Não, professor, por favor. O professor Damião, Ainda mais o professor Damião, que sempre faz falas fantásticas. É coordenador, é verdade. Obrigado. Coordenador também do Cefaf. Por favor, seja bem-vindo. A gente já está finalizando, mas você estava presente, assistiu, eu estava lhe vendo aqui no cantinho, viu? Assíduo, bom aluno, atento. Agora, coordenador, né, de pedagógico do Cefaf, por favor, professor, fique à vontade. A minha fala inicial no sentido de parabenizar a Lucília e a você pela iniciativa, pela qualidade da exposição dos convidados, mas dizer uma coisa que é histórico. Todas as gerações, ao longo do tempo, passaram por alguma ou por outra crise. Seja por um processo de guerra, seja por uma revolução, ou seja por uma situação como essa de pandemia ou epidemia. O que é interessante pensar é que todas as vezes que isso ocorre, a sociedade acelera o seu movimento de mudança e melhora. Então, é importante a gente pensar na pandemia não apenas como um elemento extremamente ruim, mas ela vai trazer lições e aprendizados positivos para que a nossa sociedade seja daqui para frente melhor. Que a gente seja mais solidário, que a gente seja mais zeloso e, fundamentalmente, que a gente consiga, a partir desse exercício de sofrimento, entender que nós que somos mais vulneráveis, pela ausência do Estado, é que sofremos mais. Então, é reforçar. Imagine o papel da Caixa Econômica nesse momento. Imagine o papel do Estado, do SUS, ou seja, fundamentalmente, a presença do Estado é que está fazendo com que nosso sofrimento seja menor em relação a esse grave caos que a gente está vivendo. Um abraço a todos, parabéns e até o nosso próximo webinar, que será próximo mesmo. Obrigado, professor Damião. Professor Damião é da área do direito, mas um importante historiador, reconhecido e foi mestre, né? Jovem também, mas foi mestre de muita gente aqui nessa cidade, no nosso estado. Gente, a palavra é gratidão. Eu quero agradecer a cada um que participou desse momento. Eu acho que nós tivemos, eu tenho uma certeza, eu não acho, eu tenho uma certeza que nós tivemos aqui uma possibilidade extremamente importante, né, de estar dialogando com pessoas que estão no Mato Grosso, que estão em São Luís e nós aqui no Piauí. Nós tivemos visões de campos distintos, de campos diferentes, que eu acho que deixaram questões que nós devemos refletir, pensar, e aí sim, buscar respostas e um entendimento. Eu acho que uma outra coisa que ficou bem clara é como a Universidade Estadual do Piauí está envolvida nesse momento, né? Como ela se preocupa, como nós pensamos que nós podemos contribuir e ajudar nas mais diversas formas. Nós temos as residências multiprofissionais que estão atuando, apesar de algumas questões relacionadas à falta, e aí, mais uma vez, a gestão pública, né? Questões relacionadas a atrasos que já estão sendo devidamente sanados, mas vivemos
situações de atraso de pagamento de bolsas, nós tivemos residentes que, de uma maneira muito brava, mantiveram as suas ações, realizaram resultados. Hoje nós temos 100% das unidades básicas de saúde capacitadas no que diz respeito à segurança de paciente e de profissional, e hospitais também, fruto de ação de residentes, das 2 residências multiprofissionais. Nós temos as residências médicas que estão atuando, que estão na linha de frente, e isso é a Universidade Estadual. A Universidade Estadual tem um corpo de pesquisadores que está trabalhando, que está ajudando, como nós já colocamos aqui, e, obviamente, que muitos outros professores estão, na sua individualidade ou em outro coletivo, também ajudando nesse momento. Então, assim, o Centro de Formação Antonino Freire, ele se junta, e ele nasce para se juntar a uma instituição que é a principal base estadual do governo do Estado. Daí a importância desse evento, daí a importância de tudo que a gente está fazendo. Por isso que nós precisamos agradecer a todos os que fazem a Universidade Estadual, aos nossos alunos na graduação, aos nossos técnicos, aos nossos servidores, à administração superior, e deixar um abraço ao professor Nogel, uma pessoa que nunca mediu esforços e que, com a chegada, obviamente, também do Evandro, nosso vice-reitor, tem nos auxiliado demais. A Pró-Reitoria, a administração superior, todas as pró-reitorias, a administração superior como um todo não tem medido esforço para isso. Os professores da instituição. Os professores da instituição são bravos, são guerreiros. Quantos professores estão, nesse momento, com diagnóstico de Covid, fazendo tratamento, com contatos entre seus familiares, porque estão atuando nesse momento. Residentes estão, nesse momento, com diagnóstico de Covid, se tratando porque foram para a linha de frente. Isso tem que ser digno de nota. Ninguém quer causar pânico, ninguém quer trazer uma fala que gere comoção nem pânico, mas nós queremos trazer o papel de contribuição que a universidade faz em todos os seus aspectos, desde a graduação, passando pelas residências, pelas especializações, os seus profissionais de nível técnico, os nossos auxiliares e colaboradores de todos os níveis, os nossos professores de administração superior de uma forma geral. Então, não quero me alongar, só quero agradecer. Gratidão. O sentimento que eu tenho agora, nós tivemos pico aqui com quase 60 pessoas assistindo o nosso debate, eu só posso agradecer. Eu estou muito emocionado, muito feliz. Desejo a todos vocês um bom feriado, que a gente reflita, que a gente descanse, que a gente se prepare para o próximo, como o Damião falou, vai ser próximo mesmo. Um grande abraço para todo mundo, gente. Muito obrigado. E fiquem em casa. Abraço. E fiquem em casa. Obrigado. Abraço. Grande abraço. Tchau. Bom final de semana.